O líder da Frente Nacional de Lutas, FNL, José Rainha, compareceu hoje à CPI do MST para prestar depoimento. São personagens assim que atravessam décadas na política brasileira, o PT volta ao poder e eles voltam a ter algum protagonismo, e é sempre no mau sentido. Durante a sessão, ele afirmou que tem relações políticas e fraternas com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL. Ela está aparecendo, o Papo Antagonista está muito generoso hoje com a Sâmia Bonfim. Vamos acompanhar. Nós encontramos no local da fazenda da Maria Nancy um verdadeiro centro de doutrinação política, com o material do Lula, repito, do Haddad e grande volume de material da deputada Sâmia. Eu pergunto, qual é a relação política que o senhor tem com a deputada Sâmia? Eu queria responder primeiro, o senhor falou que tem uma série de... O senhor esqueceu que tem Nelson Mandela, Paulo Freire nos temas. Não, eles não estavam lá, não. Então, eu queria dizer, deputado, que eu tenho o maior respeito pelas divergências que Vossa Excelência deve ter dentro do partido e outro, que é salutar da democracia, entendeu? Então, ao optar, ao ter pessoas como essa de referência, para mim é importante. Como eu tenho o maior respeito do nosso ex-presidente, que tinha admiração e tem pelo coronel Ustra. Qual é o pecado, o crime? Não existe, deputado. Então, assim, essas relações, eu tenho o maior respeito, senhor, e certamente eu sei que, né, o senhor tem uma carreira brilhante como deputado, eu conheço isso, e sei que hoje o senhor está no partido, amanhã o senhor pode estar em outro. É natural do Brasil, da democracia. Fazer uma pergunta para o senhor então, objetivo. Eu queria responder a pergunta. Qual é a relação daquele grupo político com a deputada Sâmia? Mas eu fiz questão, se me perdoa, se eu não fui... Entendeu? Mas eu gosto de dizer, as relações que eu tenho com os deputados, né, que estão no campo da defesa da reforma agrária, são fraternas. São essas. Na causa que nós defendemos, da história que eu comecei a dizer aqui, né, da nossa causa, do trabalho em defesa da reforma agrária, são essas relações. Mas... José Rainha, na comissão, ele parece assim uma pessoa super gentil, serena, né? Nem parece aquela figura que já foi presa, já foi condenado, anos de cadeia, indecisões, etc. Mas ele sempre consegue se livrar de alguma maneira. Agora, Wilson, você quer traduzir para a gente esse embate? O Ricardo Salles, aí integrante do bolsonarismo, estava querendo saber alguma relação pessoal do José Rainha com a Sâmia Bonfim. É um babado? É uma fofoca? O que ele tentou justificar? Contextualiza aí para a gente. Basicamente o Ricardo Salles tentando emparedar o PSOL, né? Fazendo uma ligação direta entre o PSOL, o PT e os integrantes do MST. É bom lembrar, como você falou, Felipe, o José Rainha, ele é um personagem que ele saiu do MST, ele foi presidente do MST nos anos 90 e 2000, e depois ele montou seu próprio movimento, né, a Frente Nacional de Lutas. E o Zé Rainha, ele foi alvo de um inquérito pela Polícia Civil de São Paulo, acusado de extorquir fazendeiros, né? Segundo o que consta nas investigações da Polícia Civil de São Paulo, sim, ele exigia até R$2 milhões para poder tirar pessoas, para desinvadir fazendas, né? Então ele invadia, ia lá no fazendeiro, extorquia, o camarada pagava uma propina e depois os integrantes do movimento saíam dessa fazenda. Então, o que o Ricardo Salles tenta fazer ao constranger a Sâmia Bonfim e os integrantes ali da esquerda é justamente isso. Olha, já que você extorquiu, esse dinheiro foi para onde? Esse dinheiro foi para o PSOL? Esse dinheiro foi para o PT? Esse dinheiro foi para outros movimentos de esquerda? Você concorda com esse tipo de manifestação? Você concorda com esse tipo de triangulação? Essa é a tentativa do Ricardo Salles, de tentar emparedar ali a Sâmia Bonfim. Foi uma sessão, eu conversando com alguns integrantes aqui da CPI, foi uma sessão que não ajudou em absolutamente nada em relação às investigações, né? Porque o Zé Rainha, né, com seu jeito cândido de falar aos deputados, ele não acrescentou absolutamente nada aos trabalhos da CPI do MST. Lógico, se criou ali um constrangimento e também se criou ali alguns momentos, de certa forma, até lamentáveis, né? Quando a gente fala de uma CPI, né? O presidente da CPI, o Coronel Zucco,
ofereceu um hambúrguer para Samia Bonfim, enfim, fazendo uma referência ao peso da parlamentar. É meio desnecessário, né? De novo, esse tipo de manifestação não ajuda muito na investigação e apenas descredibiliza um trabalho que pode, sim, inclusive, até ser muito bom. A CPI em si, a CPI do MST, ela é a CPI necessária, né? Se você, de fato, levar essa investigação a sério, levar a fundo, você vai descobrir muita coisa, porque o MST, se depender do PT, vai continuar sendo aquele movimento cristalino, quase um movimento sacrossanto. Então, é necessário que se investigue, de fato, as ações do Movimento Sem Terra, principalmente de acordo com essas denúncias. Agora, também não pode deputado ficar oferecendo hambúrguer para colega parlamentar para tentar tirar sarro da coleguinha, não é? Essa militância do PT me dá preguiça, porque eu já passei anos escrevendo a respeito disso, o Graeb também, foram vários governos do PT, e agora eles reaparecem. E quando justamente o José Rainha Júnior, ex-líder do MST, né, como lembrou o Wilson, foi condenado a 31 anos e 5 meses de prisão, puxei aqui meu vídeo da época, por extorsão, formação de quadrilha e estelionato. Eu fiz um vídeo lembrando de trechos de entrevista do José Rainha, em que ele dizia que é amigo particular de Lula, leal aos princípios do PT. Eu achei aquilo maravilhoso. Leal aos princípios do PT, e ele estava enquadrado por esses crimes. Agora, Graeb, de fato, em diversos momentos das CPIs, você tem uma tentativa de lacrar para a rede social que acaba desvirtuando o trabalho. Tem. Mas é correta a tentativa do Ricardo Salles de mostrar a ligação entre o José Rainha e, como vocês observaram aí, tem uma capivara, né, no bolso. Ele é um cara que cometeu crimes de extorsão, né? A gente fez uma capa sobre os crimes do José Rainha há alguns meses atrás, né? Na Cruzoé. Não é pessoa de fala mansa que a gente viu aí. É um líder que é capaz de violência. Então, e tem essas ligações mesmo, políticas de longa data. Eu já disse aqui no programa, o MST e esses outros movimentos rurais, de massa, né, são cães bravos que o PT por muito tempo alimentou, né, e atiçou contra os seus inimigos. Nos últimos tempos, apenas é que tenta pôr alguma distância entre si e eles. Mas a ligação umbilical está certa, Ricardo Salles, ao lembrar, né? A Samia não é do PT, mas, enfim, está certo ao lembrar que existe uma ligação muito mais próxima do que deveria ser entre políticos de grande expressão no país e criminosos como Zé Rainha.